Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Eu estou de volta para dar continuidade ao novo quadro desse canal, Café com Deusa Mãe. E hoje eu tô gravando esse episódio no dia 8 de março, no domingo, Dia da Mulher. Não, vocês não vão ouvir esse episódio em 8 de março, porque eu não vou editar e lançar ele hoje. Mas eu acho bem importante, bem significativo que eu esteja gravando nesse dia. Não foi algo programado, aconteceu por um acaso. Aconteceu de eu acordar hoje e falar, vou gravar. Mas eu acho muito simbólico estar fazendo esse episódio nesse dia de hoje. Porque hoje a gente vai falar sobre uma espécie de deusa, ela não é bem uma deusa, sobre uma espécie de deusa que fala sobre a liberdade feminina, sobre o desejo feminino e a nossa liberdade. É uma figura muito feminista, essa figura que a gente vai falar aqui hoje, esse ser mitológico que a gente vai falar aqui hoje. E de certa forma, nesse episódio de hoje, a gente está dando continuidade ao assunto do último episódio. Então, para as mulheres que não ouviram, não assistiram o último episódio, que foi o primeiro do nosso quadro Café com Deus é Mãe, onde a gente fala sobre Afrodite, eu acho importante ir lá ouvir. Não que precise, porque aqui a gente vai falar realmente de uma outra deusa e entrar em assuntos de uma outra forma, mas para quem não ouviu e quiser realmente dar essa continuidade, eu acho legal, porque o assunto de hoje foi inspirado no assunto do último episódio. Então, no último episódio aqui do podcast, a gente falou sobre Afrodite. Eu gostei muito de falar sobre ela e eu fiquei com a sensação de que eu poderia falar mais, poderia falar muito mais sobre Afrodite. Mas, claro que eu não vou fazer logo de cara, já 2, 3 episódios falando sobre ela. Com certeza, mais pra frente, a gente vai retomar a Afrodite, outras faces dela, outras questões que ela nos traz. Mas eu senti que eu fiquei mesmo com vontade de falar sobre duas coisas que permeiam Afrodite, que é o desejo e a liberdade feminina. Então eu comecei a pensar sobre deusas que falam sobre desejo como essa força primordial que nos rege, que nos movimenta, que nos impulsiona, e eu acabei chegando em Lilith. Acontece, garotas, que eu vou precisar de uma certa licença poética já nesse segundo episódio para poder falar de Lilith, porque Lilith, ela não é uma deusa. E este aqui é o café com deusa mãe, né? Talvez algumas mulheres até entendam Lilith como uma deusa. Eu sei que tem algumas linhagens de estudo que tratam de Lilith como uma deusa antiga, uma deusa caída. Mas, para mim, no meu entendimento, nos meus estudos, Lilith não é uma deusa, ela é uma figura mitológica, assim como Eva, que a gente vai descobrir hoje que foi a segunda esposa de Adão e não a primeira. Lilith, ela é um ser mitológico, assim como Eva é um ser mitológico, assim como Medusa é um ser mitológico. Mas eu entendo que Medusa daria um lindo episódio de Café com Deusa Mãe e com certeza em algum momento a gente vai fazer um Café com Deusa Mãe Medusa, mesmo ela não sendo uma deusa, mesmo que ela seja uma gárgula. Então eu pensei, bom, se eu faria um episódio sobre Medusa, por que eu não faria um episódio sobre Lilith? Precisava ser logo de cara, logo no segundo episódio? Não, não precisava, mas vocês sabem que eu faço tudo aqui com base em uma fonte essencial, que são as vozes da minha cabeça. E dessa vez as vozes da minha cabeça disseram, vamos falar sobre Lilith, e eu falei, bora. Então a gente vai começar hoje falando sobre a origem e os mitos desta que é a primeira mulher, que também é a cobra, a força do indomável, e depois a gente vai usar ela para falar sobre desejo e liberdade feminina. Eu estou usando como referência hoje um livro que eu recomendo muito, muito, muito. Eu acho que eu não falei sobre ele ainda aqui no podcast. Falei um pouco lá no meu Instagram, mas eu acho que eu tenho que falar muito mais. Eu comecei ele no início de 2025, mas eu não consegui dar continuidade. E aí eu retomei esse livro em dezembro. E aí eu devorei esse livro e ele é simplesmente maravilhoso, assim. Preciso muito que vocês leiam, preciso muito que vocês leiam esse livro. Ele se chama Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de quando Deus era mulher, escrito por uma brasileira
que é professora, que é historiadora, que é antropóloga, que para mim é a deusa dos conhecimentos acadêmicos. Ela se chama Júlia Miara. Sou muito fã dela, vou deixar aqui na descrição o nome do livro para vocês procurarem. Eu tenho certeza que vocês vão amar, então façam esse favor a si mesmas. E foi justamente esse livro da Júlia que me trouxe uma versão de Lilith que eu não conhecia. Porque assim, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre Lilith, e tá tudo bem, a gente tá aqui para isso. Mas se vocês já ouviram falar, eu tenho praticamente certeza de que foi como a primeira mulher de Adão, que vai ser o segundo mito que a gente vai visitar aqui. Mas antes de todo esse rolê que deixou Lilith famosa, existe um outro mito, que envolve a deusa suméria Inanna, que é uma deusa por quem eu tenho uma reverência profunda e eu tenho certeza que em algum momento ela vai aparecer por aqui. Esse mito ele conta sobre uma deusa Inanna muito jovem, que não tinha ainda conquistado seu lugar como rainha dos céus, né? O seu lugar no reino dos céus. Depois ela vai se tornar a Vênus, que navega na sua barca prateada através dos céus, mas nesse mito, onde aparece Lilith, Inanna ainda era uma deusa muito jovem e naquele momento, na sua juventude, ela participava da criação do mundo. Na verdade, o mundo já existia, mas existia como uma terra árida. E Inanna caminhava por essa terra árida. Porque ainda não existia natureza, não existiam plantas, flores, frutos, nada. Existia só deserto. E um grande rio que cortava essa terra, que é o rio Eufrates, conhecido como o berço da civilização no Oriente Médio. Mas muito antes dessa civilização nascer, um dia Inanna caminhava na beira desse rio, quando ela avistou uma árvore, uma única árvore flutuando nesse rio. Inanna então ela pega essa árvore, planta ela na terra e aos poucos outras plantas começam a surgir ao redor dessa árvore, como que se um jardim brotasse realmente ao redor dessa árvore. E ela começa a cultivar então o jardim encantado ao redor dessa árvore, que a gente pode considerar aqui como a árvore da vida. Inanna, ela vai ser aqui então a primeira jardineira da história, e para ela essa árvore era muito importante. A gente precisa lembrar que Inanna era uma deusa jovem, ela estava conquistando ainda o seu espaço, e essa primeira árvore que ela planta justamente com a intenção de construir para si mesma uma cama e um trono, que eram símbolos de poder político, de fertilidade e de sensualidade, símbolos que uma grande deusa precisava ter. Então ela estava cultivando essa árvore para que essa árvore pudesse dar a ela o lugar que ela tanto buscava, o destaque e o poder que ela tanto buscava. Porém, contudo, entretanto, uma donzela obscura de repente se aposta dessa árvore. Essa donzela não necessariamente tem corpo de mulher, isso depende muito do mito. Ela pode aparecer como uma serpente ou como um pássaro, e ela é uma donzela obscura que entra e sai do submundo. E em uma dessas saídas, ela vê esse lindo jardim e essa linda árvore que está brotando no centro desse jardim, e ela resolve que ela quer viver então nessa árvore. Ela toma para si a árvore da vida de Inanna. Essa donzela, serpente, ela é imune a encantos e ela se chama Lilith. Esse conto ele antecede o cristianismo, embora ele vá inspirar depois bem claramente o mito da Gênesis com a serpente, com a árvore da vida e inclusive com a presença de Lilith. Aqui a gente tem um conto não moralizado. Lilith, como essa donzela serpente que habita Hulupu, que é a árvore sagrada de Inanna, ela não é vista como má. Ela é uma donzela obscura, mas ela não é vista como uma presença má. Lilith é uma presença, ela é uma habitante do espaço selvagem, ela é um ser que ocupa o seu espaço sem pedir permissão. Então aqui ela é um grande símbolo do feminino indomável, o que a Júlia Miara vai chamar de insubmissa. Na visão da Júlia, ela vai ser um contraponto à Inanna,
que é diplomática, que é amiga da humanidade, que de certa forma vai se colocar depois a serviço da humanidade. Lilith, por outro lado, é aquela que não se curva. Ela é o duplo selvagem, ela é a potência da natureza, ela é aquela que não pode ser encantada ou enfeitiçada. Então ela vai ocupar a árvore de Nana e Nana vai tentar todos os tipos de encanto para tirar a Lilith de lá. E depois, mais tarde, nesse mesmo mito, ela vai ser expulsa da árvore sagrada por um homem, o herói da Mesopotâmia conhecido como Gilgamesh. Mas assim, como eu falei para vocês, nessa época não existia o moralismo cristão, o senso de pecado, que depois vai realmente nascer com o cristianismo. A expulsão de Lilith aqui não é sobre afastar uma força do mal ou sobre afastar o mal, porque Lilith não é vista como má dentro dessa tradição. Ela é vista como livre, como rebelde, como insubmissa. Então, essa expulsão aqui vai representar, nesse momento, nesse mito, a domesticação do feminino. O que está sendo expulso do jardim não é um espírito perverso, mas uma representante do espírito insubmisso do feminino, daquilo que não é dócil, daquilo que não é domesticável, daquilo que não é civilizado. Nessa cultura, um pouco mais tarde, ela também vai ser associada aos ventos do deserto e aos mares primitivos, onde habitam grandes monstros. Então, a Lilith suméria, ela é selvagem, ela é instintiva, ela não tem modos, ela não tem pudor, mas ela é livre. E aqui a gente tem muito a essência de Lilith. Só que o mito que deixou ela famosa é o mito de uma Lilith oculta, de uma Lilith cujo nome não é dito, que é Lilith, a primeira mulher de Adão. Até existe uma discussão aqui, uma possível menção indireta a Lilith no Antigo Testamento, no livro da Gênesis, porque no texto original existe uma passagem ali que dá a entender que existia uma outra mulher antes de Eva. Então se supõe que quando Deus criou a humanidade, ele criou o primeiro casal a partir do mesmo barro. E depois ele vai criar Eva a partir da costela de Adão, e aí essa outra mulher não é mais mencionada. Não se fala mais sobre essa mulher que foi criada do barro, é como se ela desaparecesse e de repente Deus vê Adão sozinho e resolve criar uma mulher a partir da costela dele. Mas isso é muito questionável porque nos textos cristãos oficiais, na Bíblia mesmo, Lilith não existe, existe só Eva. Lilith, a esposa de Adão, ela vai existir no imaginário popular. Ela é um mito que permeia a cultura cristã, principalmente a cultura pré-cristã, né? Mas que nunca é oficializado dentro dos textos cristãos. Quando essa religião realmente surge, essa existência de Lilith não é oficializada. Oficialmente, ela vai ganhar o primeiro mito dela dentro da tradição judaica, já na era medieval, com um texto considerado até um pouco satírico, é um texto que não é levado muito a sério dentro dos estudos do judaísmo, no alfabeto de Ben-Sirá. Esse mito diz que Lilith foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como Adão, que os dois foram criados juntos do mesmo barro. E existiu uma briga, uma ruptura entre eles, quando Lilith se recusou a deitar por baixo de Adão durante o sexo. Adão insiste que ela não é digna de estar em uma posição superior a ele. E ela questiona: por que eu preciso me deitar por baixo se nós fomos feitos do mesmo barro, se fomos criados como iguais? Mas Adão não aceita que Lilith é um ser igual a ele. Isso já é um grande reflexo da cultura patriarcal, né, que vai surgir muito ali no Oriente Médio, tanto na tradição cristã, na tradição judaica, enfim. Ali a gente tem o berço da cultura patriarcal, ali a gente tem o berço do patriarcado, e o mito de Adão é só um reflexo disso. Então não, Adão não aceita que Lilith é um ser igual a ele, e ela vai percebendo que dentro daquele cenário ela nunca vai ser verdadeiramente livre. Então ela escolhe se exilar. Para Lilith, o exílio, sair do paraíso, é melhor do que a submissão. Então ela pronuncia o nome de Deus, que não deve ser pronunciado,
e ela é expulsa do paraíso. Aqui o mito é muito parecido com o mito sumério, o que mostra que o mito sumério sobreviveu e influenciou também essa mitologia aqui. Então, nas suas errâncias, dizem que Lilith foi parar em uma caverna perto do Mar Vermelho e que a sua voz ainda pode ser ouvida nos ventos. E aí, como todo mundo sabe, ela vai ser substituída por Eva, ela vai ser esquecida, Eva vai surgir no lugar dela como aquela mulher que vem auxiliar Adão. No fim, Eva também não vai prestar, vai ser conhecida como a grande corruptora, a responsável pelo pecado original, né, por a gente ter sido expulsos do paraíso. Mas nesse mito que foi escrito dentro do alfabeto de Ben-Shihar, existe uma sátira com a questão sexual, que eu entendo que de certa forma é para debochar e diminuir a situação, mas o desejo de Lilith de permanecer insubmissa representa aqui toda mulher que entende que é um ser igual ao homem e que, portanto, não deveria ser tratado como inferior. Mas para poder viver livre e insubmissa, ela precisa escolher o exílio, viver à margem, como se isso simbolizasse que uma mulher que quer ser livre não tem lugar nessa sociedade. Então, se o mito anterior fala de domesticação do feminino, com o espírito insubmisso sendo afastado, mas não necessariamente maltratado, não é necessariamente tratado como mal ou pecaminoso, aqui, a partir do apagamento, do esquecimento de Lilith dentro do cristianismo e a substituição dela por Eva, a mulher que é criada a partir da costela para servir ao homem, e que ainda assim vai ser responsável por fazer a humanidade ser expulsa do paraíso, a gente já está vendo o nascimento de uma cultura de submissão do feminino. Porque, como eu falei para vocês, é muito provável que Lilith tenha sim existido na mitologia pré-cristã, mesmo que nos textos oficiais não haja registros dela, ela tenha sido apagada. É muito conveniente, quando você está criando uma religião que quer mulheres submissas, dizer assim: não, a mulher não foi criada junto com o homem, ela não foi criada a partir do mesmo barro, ela foi criada da costela e ela foi criada para servir. E ainda botar a cereja do bolo, que quando essa mulher que foi criada para servir ao homem segue o próprio desejo, como Eva quando come a maçã, o pecado vem ao mundo, o mal vem ao mundo, a humanidade é expulsa do paraíso. Então, convenientemente, a primeira mulher é esquecida, é exilada, e a segunda é culpada por todo o mal quando ela faz uma escolha baseada no próprio desejo. E ainda no meio disso tudo, a gente tem grandes símbolos da deusa antiga, do divino feminino sendo distorcidos e sendo pintados como maus, né? A gente tem, só nesse conto de Adão e Eva, a árvore da vida, a gente tem a serpente, que de um dos maiores símbolos de poder feminino se torna de repente um símbolo do mal e vai se tornar também o maior inimigo da mulher. Então a gente vai vendo esse caminho se abrindo diante dos nossos olhos, de como a mitologia vai se moldando para negar Lilith, para afastar esse indomável, esse selvagem do feminino. E aí culmina com o judaísmo demonizando ela. Ela vai de espírito indomável na antiga Suméria para demônia devoradora de crianças na mística judaica. A cabala medieval vai chamar ela de rainha dos demônios, esposa de Samael, que dentro do judaísmo é como uma figura satânica, sedutora descontrolada, que usa a sexualidade para controlar os homens. Tudo isso para nos fazer temer profundamente a liberdade e o desejo femininos. E aí Lilith vai ser também um personagem da astrologia. Na astrologia, Lilith, ela é a lua negra. Então, exatamente do lado oposto de onde a gente tem a nossa lua no nosso mapa astral, vai existir a sombra da lua, que é onde está Lilith representando a nossa sombra emocional. Assim como a lua representa as nossas emoções, Lilith vai ser a lua negra,
as nossas emoções ocultas, a nossa sombra emocional. Eu tô contando aqui que todas vocês sejam pelo menos um pouco místicas e conheçam um pouco de astrologia, então já devem saber que a gente tem uma lua no nosso mapa astral e essa lua representa o nosso emocional. Então a lua escura, o lado oposto, ele vai representar, ele vai guardar as nossas sombras emocionais. Eu acho isso uma forma muito bonita de ressignificar Lilith, porque é justamente na nossa sombra emocional que vai estar a nossa sexualidade reprimida, a nossa raiva ancestral, a nossa busca por liberdade, por autonomia, o desejo que a gente reprime. E é importante dizer que não é porque é sombra que é ruim, tá, garotas? Se a gente para de reprimir o nosso desejo, seja o desejo sexual, seja o desejo como um todo, qualquer desejo que a gente tenha, se a gente para de reprimir a raiva e a partir dela começa a enxergar o que precisa ser transformado na nossa vida, para onde esses impulsos reprimidos querem nos levar, aqui nasce uma potência gigantesca. Porque a raiva reprimida, essa raiva ancestral que as mulheres carregam, é muitas vezes sobre situações onde a gente não pôde dizer não e agora a gente pode. Onde antes a gente não pôde colocar limites, não pôde se impor e agora a gente pode. Onde antes a gente não teve escolha e agora a gente tem. Porque a expulsão e o esquecimento de Lilith não é sobre um mito, ela é um símbolo da repressão da liberdade feminina. Quantas vezes a gente olha para o nosso passado e pensa, nossa, como que a minha avó suportou isso do meu avô, ou a bisavó, ou as mulheres que vieram antes, como que elas suportaram tanto desrespeito e ficaram caladas. Às vezes a gente acha que elas não fizeram nada ou não fizeram o suficiente. E a gente esquece com frequência que essas mulheres não tinham opção. Se a gente acha que hoje, 2026, está difícil para nós, mulheres, viver em uma sociedade machista e violenta, a gente não faz ideia do que essas mulheres passaram. Era entre você ficar em um casamento ruim, às vezes horroroso, aceitando traições, aceitando ser destratada, aceitando até violência muitas vezes, ou você ir para a rua com seus filhos passar fome. Até pouquíssimo tempo atrás não existia divórcio no nosso país. Você saía de casa com as roupas do corpo. E se o seu marido fosse atrás de você e se vingasse, ele ainda estava no direito dele porque ele estava defendendo a honra dele. A defesa de honra, se eu não me engano, ela durou até os anos 70. Assim, ela era um argumento que durou até mais ou menos os anos 70, para um homem matar uma mulher. Ele estava defendendo a própria honra. Mas aí se pergunta se a mulher tinha o direito de defender a própria honra. Se o marido abandonasse, se o marido traísse. Quem é uma mulher para ter honra, né? Então, assim, pesei o clima, peço desculpas, mas a gente precisa muito lembrar desse tipo de coisa, que é muito recente na nossa história e está muito vivo ainda dentro da nossa cultura. Porque o mito, ele precisa se conectar com a realidade. Então a gente muitas vezes tem medo de Lilith, de lidar com essas sombras, de lidar com essa força que é indomável e selvagem, quando na verdade a gente deveria ter medo de um mundo sem isso. Um mundo sem Lilith é um mundo que culmina em uma realidade como essa, que eu acabei de descrever. Existe um perigo na raiva? Existe. Existe um perigo em deixar os nossos desejos tomarem completamente o controle e agir por impulso? Sim, claramente existe. Mas existe um perigo muito maior em se tornar dócil demais e acabar em uma realidade de tanta submissão que o nosso desejo se torne nulo, que a nossa existência se torne nula e servil. Isso não aconteceu com uma de nós, meus amores. Isso aconteceu com o coletivo, isso aconteceu com o feminino no mundo todo e durante séculos. Durante séculos, as mulheres não só precisaram aceitar o próprio destino silenciosamente, como tiveram que anular o próprio desejo para sobreviver. Por isso, hoje, a gente está falando sobre ela.
Lilith, ela é um símbolo do feminino livre, que se exilou, mas que agora retorna para que a gente possa retornar para nós mesmas. Porque existe algo de indomável nessa coisa chamada desejo. Então existe algo de Lilith em toda mulher que resolve assumir os seus desejos e bancar uma vida onde eles sejam uma prioridade. Uma vida onde ela não tem medo de ocupar espaço, de falar o que pensa, de seguir o seu instinto, de se expressar, de desagradar também, de colocar limites, de fazer escolhas, de dizer não, porque tudo isso é uma expressão genuína do nosso desejo. Eu acho que mulheres da minha geração 30 mais são mulheres que vão entender bem isso. A gente foi criada desde a infância para ser bonita e agradar, para ficar quietinha no canto, não incomodar, porque menina bonita não incomoda, né? Eu lembro claramente das festas de aniversário da minha família, onde o meu irmão e os amigos dele metiam o louco, metiam o louco, faziam uma farra, enquanto as meninas tinham que ficar quietinhas, porque elas tinham sido embonecadas e aquela brincadeira não era para meninas. A minha mãe, ela realmente, literalmente me tratava como uma boneca. Ela botava todas as roupas que ela queria e ela me vestia de uma forma que realmente eu não tinha nem liberdade no meu corpo para poder brincar. Tipo, eu tava tão cheia de roupa e de camadas de meia calça e de sapato que eu não tinha nem como, nem que eu quisesse muito brincar, não tinha como. Então, quando a gente tinha essa oportunidade de romper essa bolha, de participar das brincadeiras e botar para fora essa energia caótica e selvagem que é parte da nossa natureza humana, era tão prazeroso, porque parecia libertar uma energia que estava presa dentro de nós. E de fato, libertava essa energia. Então, esse é um exemplo pequeno, mas muito real de como os homens, desde meninos, sempre puderam ocupar espaço. Eles sempre puderam gritar, xingar, correr. Eles sempre foram livres para viver e para se expressar. E fazer tudo aquilo que eles tinham vontade, tudo aquilo que eles tinham desejo de fazer. Enquanto a gente sempre aprendeu a se conter. E eu fico muito feliz de ver que as novas gerações de meninas já não estão sendo mais criadas como a gente foi e estão conhecendo uma liberdade que a gente não conheceu. Mas a gente ainda tem a responsabilidade de abrir mais caminhos para que elas possam passar. Então Lilith hoje, ela está mais viva do que nunca, principalmente nas mulheres que têm ousadia, nas mulheres que sabem que querem mais e que não vão se satisfazer com pouco, com ficar quietinha e dócil no seu canto fazendo as suas coisas de mulher. E quando eu falo em conquistar mais, eu não estou dizendo que a gente precisa ter grandes metas, tipo grandes metas financeiras, de cargo, de sucesso, de fama, enfim, do que for. Eu estou falando em ir além dos rótulos que colocaram em nós e os limites que impuseram socialmente sobre nós. Às vezes, uma grande meta na vida de uma mulher é ter o seu espaço, morar sozinha, em um lugar onde ela não precise aturar um macho tóxico. Então, pode ser um lugar super simples. Por mais simples que ele seja, é o lugar onde ela vai ter a sua liberdade, a sua independência financeira e viver do jeito que ela quiser, do jeito que ela bem entender. Às vezes, uma grande meta na vida de uma mulher é ter um relacionamento bom, onde ela se sinta amada e principalmente respeitada. Ou então, se esse relacionamento não vier, viver bem sozinha, sem precisar de alguém para preencher a sua carência. Porque é revolucionário quando a gente rompe o ciclo histórico de mulheres que ficaram em relacionamentos por dependência e a gente estabelece aquilo que a gente merece e não se submete a nada menos do que isso. Porque a mulher que a sociedade patriarcal quer é a mulher que se submete a tudo, a qualquer relação, a qualquer emprego, a qualquer tratamento, ao desrespeito, à inferiorização. E quando a gente se torna consciente do nosso valor e da vida que a gente deseja e merece, a gente não se curva mais, a gente não baixa mais a cabeça. É o retorno de Lilith para a nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa cultura. E é importante dizer aqui que quando a gente fala de desejo, a gente não está falando só de desejo sexual,
que também foi muito reprimido nas mulheres. Eu entendo que talvez seja o desejo mais reprimido das mulheres. Se a gente olhar toda essa mitologia de Lilith, de Eva, faz sim muito sentido. Mas eu repito sempre isso, quando eu falo de desejo aqui, eu tô falando de criação, eu tô falando de impulso, eu tô falando de direção, eu tô falando daquilo que quer nascer através de cada uma de nós. E toda vez que isso te falta, é porque alguma parte de ti ainda está se submetendo. E a gente precisa então voltar a se conectar com essa força do indomável. Porque o desejo, ele está sempre em nós. O que pode estar faltando é o reconhecimento dessa força que a gente oprimiu. Então agora a gente vem com algumas perguntas cretinas, tipo essa. Qual foi a última vez que você fez algo sem pesar os prós e os contras 1000 vezes? Qual foi a última vez que você fez algo para si e por si mesma, sem pensar em todo mundo antes de você? Qual foi a última vez que você decidiu bancar uma escolha ciente das consequências e disposta a bancar elas, porque você sabia que precisava honrar o seu desejo? Repito, repito porque foi longo e vocês precisam absorver essa daqui. Qual foi a última vez que você decidiu bancar uma escolha ciente das consequências e disposta a bancar elas, porque sabia que precisava honrar o seu desejo? Quantos desejos seus foram silenciados? Quantos você chamou de exagero? Quantos você reprimiu por medo de desagradar ou de não ser capaz? Então, garota, o que eu vou te dizer hoje para a gente encerrar esse episódio é o que Lilith te diria. É melhor viver uma vida em exílio do que viver uma vida sem desejo. Lilith saiu do paraíso não porque ela era fraca, mas porque ela não aceitou viver menor do que aquilo que ela era. E talvez esse mito esteja renascendo justamente por isso, porque toda vez que uma mulher decide não se diminuir para caber, não se calar para ser aceita, não se submeter para ser amada, Lilith respira de novo. Ela aparece na mulher que escolhe a própria liberdade, mesmo quando isso custa caro. Na mulher que aprende a dizer não e na mulher que escolhe a própria vida. Porque desejo não é capricho. Desejo é direção. É aquilo que quer nascer, como eu falei, através de ti. Então, se existe algo dentro de ti pedindo mais vida, mais verdade, mais espaço, talvez não seja exagero. Talvez seja só Lilith batendo na porta. E talvez esteja na hora de você abrir. E antes de tu ir embora, eu quero te contar uma coisa. Se esse episódio mexeu contigo, se essa conversa sobre desejos, sobre liberdade, sobre voltar para ti mesma fez algum sentido aí dentro, eu quero te convidar para conhecer o Lunáticas. O Lunáticas é uma metodologia que eu criei justamente para mulheres que sentem que existe algo dentro delas pedindo mais vida, mais verdade, mais expressão, mais autonomia sobre a própria história. É um percurso de autoconhecimento feminino onde a gente aprende a se escutar, a entender as nossas emoções, os nossos impulsos e principalmente os nossos ciclos internos e transformar tudo isso em direção na vida real. E principalmente é uma comunidade de mulheres que querem crescer juntas. Então, se tu sentiu que esse chamado é para ti, se tu sentiu Lilith aí dentro te chamando para uma vida mais real e mais cheia de desejo, o link para conhecer o Lunáticas está aqui na descrição do episódio, com um cupom de desconto exclusivo para vocês que me acompanham aqui. Então é isso, garotas. Me contem aqui nos comentários como esse episódio, como Lilith tocou cada uma de vocês. E a gente se encontra então no próximo episódio. Um beijo e até a próxima!